Bom, pessoal, a pergunta que fica é o futuro da África do Sul após a revolta contra os imigrantes. Qual será o futuro da África do Sul após a revolta contra os imigrantes? E aí, pessoal, tem notícias rolando na internet é que a Nigéria cortou relações absolutas com a África do Sul. Será que isso é verdade? Antes de mais nada, já se inscreva no canal, já ative a notificação de partilhar o vídeo com os interessados. Vamos começar dizendo o vídeo que a África do Sul está acontecendo aí um escândalo social na qual os nativos acabam se manifestando contra os imigrantes, legais e não legais. Tudo, a taxa de desemprego chegou a 30% e, segundo eles, isso é inadmissível. A culpa é toda dos imigrantes, entendeu? É mais ou menos isso. É condenável, muitos países africanos acabaram já se pronunciando, apelando que o governo sul-africano acaba adotando medidas coercivas para conseguir conter tudo aquilo que está acontecendo, porque no final das contas, por mais que são imigrantes ilegais, aqueles são seres humanos. Pessoal, em destaque temos aí dois movimentos, Operação do Dula e temos aí o Marching de Março. Esse Marching de Março, né, Março de Março, acaba mostrando-se muito mais perigoso. Por quê? Porque eles deram um ultimato com a ajuda de outros grupos sociais, certo? Eles praticamente são vigilantes, na qual têm como principal objetivo retirar os imigrantes das suas residências e serem postos para fora, certo? Então o que acontece? Eles disseram assim, até dia 4, se não houver uma resposta eficiente, a gente não houver uma deportação em massa dos imigrantes legais e não legais, nós vamos sair nas ruas, vamos fazer uma manifestação nacional. Nas duas últimas semanas eram apenas 2 ou 3 ou 4 cidades que se manifestaram. Desta vez eles prometeram incitar mais a população a se manifestar em todo o território nacional. Deram 10 dias e o prazo já está a terminar. Registra-se muitos angolanos que acabaram saindo daquele lugar, já voltaram aqui para Angola. Outros já para tirar de outros países também já meteram o pé. E vemos a essa notícia que demos de cara, que a Nigéria acabou se pronunciando e Bola Tinubu disse assim, foda-se a África do Sul, vamos cortar relações diplomáticas e tudo mais, certo? Bom, pessoal, os sul-africanos acabam alegando que, mesmo você que é casado com um sul-africano, tens um filho lá, você e teu filho devem sair daquele país. Tudo isso porque você e teu filho não são sul-africanos e acabam usufruindo dos bens dos sul-africanos, como saneamento básico, estabilidade, saúde e educação. Se a gente olhar num ângulo social mais amplo, nós vamos ver que as crianças que estão a estudar serão prejudicadas, aquelas pessoas que são legais e que têm uma vida inteira na África do Sul também serão prejudicadas porque são obrigados a sair do país, largar tudo que tem naquele local e se chegue ao passo que eles acabam não saindo, eles vão viver com um medo incessante. E isso cai por terra totalmente a grande união que o panafricanismo vem pregando na cabeça e nos corações dos africanos. Entendeu? Somos um povo, uma nação, blá blá, união, isso aqui tudo está caindo por terra graças a essa manifestação. Então, se a gente for olhar, né, como eu tivera dito no ângulo mais amplo, são muitas pessoas que vão se prejudicar, até aqueles que são africanos, são sul-africanos, certo? E isso não é de agora. O inquérito histórico nos leva a 2008, 2015, 2019. E no passado, em 2019, tivemos uma pressão diplomática da Nigéria contra a África do Sul. O que acontece, pessoal? No passado, quando os sul-africanos começaram a fazer manifestação e expulsar todos os africanos que estavam naquela região, um dos povos que mais sofreu é o povo vindo da Nigéria. Para quem não sabe, a Nigéria é um dos países também mais rico economicamente, em PIB bruto, né? Em produto interno bruto, e querendo ou não, aquele país é robusto, tem recursos minerais, mas ainda assim é pobre. É pobre. Tudo por causa da quantidade populacional que tem naquela região. Então os nigerianos estão em toda a parte da África, em especial na África do Sul, porque eles vão lá buscar subsistência. Então é muita mão de obra que a África do Sul acaba importando da Nigéria, que quando existe uma manifestação, querendo ou não, o governo nigeriano deve se pronunciar porque são muita gente em risco, entendeu? Então eles vieram à tona, naquela altura se pronunciaram e teceram pressão ao governo sul-africano para conseguirem conter aquilo. Uma dessas pressões, boicote diplomático, o embaixador sul-africano na Nigéria acabou ficando praticamente parado, né?
todo tipo de evento que ele organizava, eventos diplomáticos, o governo nigeriano, na primeira pessoa, acabava totalmente boicotando. E isso está surgindo novamente agora. Mas não existe um rompimento registrado da Nigéria com a África do Sul, nem diplomático, nem econômico. Por quê, pessoal? Existe uma pressão, mas não existe um bloqueio. Por quê? Porque existem relações econômicas entre a África do Sul e a Nigéria que vão muito além e que, se agora for interrompido, os dois países vão sair perdendo. E quando a gente vai ser mais frio, fazer um cálculo entre a diplomacia e a economia, qual deles pesa mais? É impossível a diplomacia sobressair frente à economia. Não dá. Por quê? Por mais que o governo que esteja na frente, temos interesses privados. Os interesses privados vão gritar ainda mais. Então, não existe essa coisa de cortar relações. Existe pressão diplomática que é normal entre os países. E por outra, também temos a questão do G20, que é um bloco econômico na qual os dois fazem parte. E querendo ou não, eles devem estar em coesão, por serem os dois países gigantes economicamente aqui na África, que acabam representando a África lá no mundo. Se os dois entrarem em briga econômica, os dois vão perder, entendeu? Os dois, é que dizem uma mangala a outra, entendeu? Como nós podemos encarar essa questão toda da África do Sul? A sociedade africana acaba se manifestando de diversas formas e muitos deles acreditam que também retirar os sul-africanos que estão estacionados nos outros países com agressividade, violência e muito mais seria uma boa cartada. Como eu já tivera dito no vídeo passado, os sul-africanos já têm uma fama de arrogantes e escrotos aqui na África. E é normal que as pessoas acabam agindo assim perante esse tipo de situação. Mas nós devemos levar em consideração uma única coisa. Manifestação cessa. Manifestações acabam sempre, mas sempre cessando. Pode levar um mês, 2 meses, em qualquer momento vai cessar. Estão 2 semanas de manifestação e recentemente o presidente já se pronunciou e é provável que daqui a pouco o governo crie medida coerciva para convencer os sul-africanos a pararem com a violência gratuita, certo? Contra os africanos. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, ative as notificações. Vamos esperar até o dia 4 e trazer mais notícias sobre isso. Por enquanto, paramos por aqui sobre esse assunto.